Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos, uma alegria. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa ao vivo e nós continuamos a nossa meditação a respeito do documento do bem-aventurado Papa João Paulo II, Mulieris Dignitatem. O tema, na verdade, é a questão da mulher, da feminilidade, a vocação da mulher diante do projeto de Deus, a dignidade da mulher, portanto, baseado nesta carta em si, nesta carta apostólica, mas para ampliar um pouco o nosso horizonte de pesquisa, nós podemos também tomar as catequeses do bem-aventurado Papa João Paulo II a respeito da teologia do corpo, né? Nós temos aqui a edição em português do Brasil, Homem e Mulher o criou, catequeses sobre o amor humano. Aqui nós temos as inúmeras catequeses que o bem-aventurado João Paulo II fez. É uma edição que está aí à disposição para as pessoas que queiram adquirir. Uma tradução da Edusc. O copyright original é da Titanova Editrice, com a tradução do L'Osservatore Romano, revisado e adaptado para o português, né? Então, é uma editora da Universidade Sagrado Coração de Bauru, São Paulo. Então está aí à disposição, né? É uma coedição, né? Só para fazer uma coedição da Edusc com o Pontifício Instituto João Paulo II para Estudos de Matrimônio e Família na secção brasileira, que é de Salvador da Bahia, e a Universidade Católica de Salvador, né? Então, para dar os créditos aos editores desta obra extraordinária. Ali a gente pode completar muita coisa, né? Principalmente aqueles que queiram ver a questão da teologia do corpo. Bom, nós vimos no nosso programa passado o centro da polêmica, um pouco através desse interlocutor que é o feminismo, né? Que se tornou, na verdade, o grande adversário das mulheres. Então, a questão da mulher, vimos que esta realidade do homem que de alguma forma oprime a mulher é algo que não faz parte do cristianismo, está lá no pecado original. Vimos que a grande dignidade da mulher está no fato de ela ser feita à imagem e semelhança de Deus e, portanto, está no foco da dignidade da mulher, está o seu relacionamento com Deus. E entramos também na questão da Virgem Maria, enquanto Mãe de Deus, e a maternidade, né, como algo muito importante. Então, Virgem Maria, mulher, imagem de Deus, e vimos a questão da criação. Vamos retomar algumas coisas que servem de gancho, porque, na realidade, nós iremos passar para o número 12 da carta Mulieris Dignitatem, que é a parte número 5, que é o relacionamento de Jesus com a mulher. O que é necessário retomar? É necessário retomar o seguinte: existe um desígnio da criação. O feminismo, como todas as ideologias revolucionárias dos últimos tempos, é uma realidade contrária à ordem da criação. É interessante nós notarmos isto, que o gnosticismo, lá atrás, há 2000 anos atrás, quando ele surgiu, ele era uma realidade que se opunha à ordem da criação. As ideologias que nós temos hoje em dia são todas, herdaram um pouco essa realidade gnóstica. Então, havia, há 2000 anos atrás, uma distinção
o Deus Criador e o Deus Redentor. Então Jesus Cristo seria o representante de um Deus bom, de um Deus de misericórdia, enquanto o Deus da criação, o Deus que fez o mundo, não é? É um Deus mau. Então há um antagonismo desde o início no gnosticismo com a ordem da criação. A gente vê que isso acontece hoje de forma um pouco secularizada ou, às vezes, até mesmo de forma teologizada dentro da Igreja Católica. Ou seja, há uma certa oposição à ordem da criação, como Deus criou o homem e a mulher, para então se supor como é que deveriam ser as coisas. Ou seja, se eu fosse Deus, como é que eu teria feito o mundo? Eu teria feito o mundo, o homem e a mulher iguais, né? Portanto, já que está errado que o homem e a mulher sejam diferentes, isso daí não pode ser algo de Deus, dizem os teólogos liberais e os revolucionários feministas. A diferença entre homem e mulher tem que ser a produção, né, de alguém muito ruim. Os gnósticos antigos diziam o Deus da criação. Hoje eles não vão mais dizer isso, porque isso causaria reação nos cristãos. Então é a criação de um sistema. É o sistema opressor, né, de uma ideologia patriarcal, chauvinista, machista, opressora. Foi isto quem criou a diferença entre o homem e a mulher e acorrentou a mulher. Então vejam que o Deus mau do Antigo Testamento, criador das coisas, que os gnósticos odiavam, agora é a ideologia dominante, não é? Então houve uma espécie de secularização do Deus. Então, como se fosse uma criação do capitalismo ou da teologia romana, católico-romana, a diferença entre o homem e a mulher. Por isso, os feministas radicais acusam o cristianismo tradicional de ser o grande opositor da mulher. A carta apostólica de João Paulo II nos mostra claramente que a atitude de Jesus para com a mulher era uma atitude de profundo respeito diante da dignidade da mulher. Então Jesus tinha respeito pela dignidade e não somente, ele quebrou tabus da sua época, não é? Mas essa realidade de quebrar os tabus da época que oprimiam a mulher, em Jesus não são uma oposição ao Deus Criador e à ordem da criação, mas exatamente o contrário. Ou seja, são um retorno à ordem originária da criação. Isso aqui é interessante. Eu falei do gnosticismo lá atrás como opositor à criação. Falei hoje desta oposição à diferença entre homem e mulher. E vemos que Jesus ele é favorável a uma libertação da mulher, não é? De uma opressão masculina, mas uma libertação que signifique um retorno à ordem originária. Veja, por exemplo, quando Jesus, ali na Mulieris Dignitatem, quando Jesus começa a falar do divórcio. Os doutores da lei apresentaram a Jesus, eles que eram especialistas em lei, apresentaram a Jesus a questão do divórcio. Jesus, porém, diz assim: Moisés diz que se pode dispensar a mulher, porém no princípio não era assim. Vejam que o divórcio, naquela época, era uma realidade eminentemente machista. Ou seja, era o homem quem tinha o direito de se divorciar e dispensar a mulher. Ao fazer isso, não é? Aquela mulher certamente cairia numa situação social de desonra. E não somente de desonra, ela cairia na miséria, verdadeiramente. Vamos lembrar que não existia seguridade social. Uma mulher desamparada,
que não tivesse mais os pais para a casa dos pais para onde voltar, que uma vez divorciada não pudesse mais se unir a um outro homem porque estava desonrada. Ela iria certamente cair na miséria. E aqui a mulher é claramente tratada como coisa que pode ser dispensada. Jesus diz: Moisés escreveu isso por causa da dureza do vosso coração. Então veja aqui novamente, a dureza do coração, ou seja, o pecado é quem introduziu a realidade do divórcio, que na época de Jesus claramente era uma opressão contra a mulher, e Jesus diz: no princípio não era assim. Isso que eu estou dizendo é importante. É importante porque existe uma tendência em alguns teólogos liberais de opor, não é? Jesus, de um lado, como um Deus misericordioso, etc., etc., e o Deus do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse realmente um outro Deus, ou como se realmente as coisas do Antigo Testamento tivessem que ser desprezadas. Jesus claramente aqui se liga àquilo que está na origem, na criação, lá no Antigo Testamento, e mostra o quanto, ao longo da história, a humanidade foi se afastando daquilo que era o projeto originário de Deus. Essa é uma coisa muito interessante da Carta Apostólica de João Paulo II, essa realidade de ligar Jesus àquilo que é o desígnio originário de Deus. Se você quiser aprofundar isso aqui, além da Carta Apostólica, tem o livro aí das catequeses de João Paulo II. No princípio não era assim, é uma realidade que retorna constantemente nas catequeses do Papa. Mas se você quiser olhar de forma ainda mais específica, veja as catequeses em que o Papa fala do matrimônio cristão e da questão da indissolubilidade. É o 5º ciclo de catequeses, que vai da catequese 87 até a catequese 117. Né? Aqui nessa edição, nas páginas 369 até 474. É muita coisa, mas é essa a realidade do casamento, né? Enquanto princípio originário de Deus, que está aí na catequese de João Paulo II. Bom, uma segunda coisa que é importante nós salientarmos com relação a essa carta Mulieris Dignitatem, que ilumina bastante aquilo que é a visão de Deus e a visão real a respeito da dignidade da mulher. O relacionamento de Jesus com as mulheres. Muita gente fica insistindo na questão da ordenação das mulheres. A Mulieris Dignitatis vai tratar disso e nós trataremos disso num programa futuro, não hoje. Mas o Papa, ele salienta, ele passa um pente fino no Evangelho e mostra concretamente o quanto Jesus, de alguma forma, tinha um relacionamento com as mulheres que quebrava aquela condição servil, não é? E subalterna da mulher. Uma das coisas interessantes é o diálogo de Jesus com a samaritana, não é? O diálogo de Jesus com a samaritana, que é claramente o diálogo dele com uma mulher pecadora, mas é um diálogo a respeito das coisas de Deus. Os discípulos ficaram absolutamente abismados de Jesus estar lá falando com a samaritana. E Jesus fala de coisas, de realidades espirituais, que eram assuntos que não se tratavam com as mulheres. Né? Então, se você for ver um pouco para você entrar naquilo que era o ethos, né? E a condição da mulher dentro da tradição judaica, né? Tem aquele famoso filme da Barbara Streisand, né? Yentl, que você vê claramente uma mulher
que quer estudar a lei, que quer estudar a Bíblia, que quer estudar as coisas espirituais, e ela tem que então se travestir de homem, né, no filme, para então poder estudar as coisas de Deus. Por quê? Porque isso não era coisa para as mulheres, ou seja, o estudo da Bíblia, o estudo das realidades espirituais era algo evidentemente dos homens. Isso era o judaísmo, ou seja, os rabis eram todos homens e os seus discípulos eram todos homens. Religião não era para as mulheres. Quando os apóstolos chegam ali, veem Jesus no poço, conversando com a samaritana a respeito de religião, eles se admiram. E aqui Jesus quebra uma barreira e dali para frente isso será uma realidade do cristianismo. O cristianismo terá nas mulheres, não é, uma força extraordinária dentro do campo da mística e da teologia espiritual. Não é? Então, é importante nós vermos isso, que a mística cristã, de alguma forma, encontra um gancho, não é, na feminilidade. A realidade do feminino. Existe, a mística cristã se baseia muito nessa realidade do matrimônio espiritual. Você pega, por exemplo, a grande mística Santa Teresa d'Ávila, não é? Quando ela coloca o castelo interior, não é? As várias moradas, as 7 moradas, no centro, na 7ª morada, está lá o matrimônio espiritual. Então, essa união da alma, claramente numa posição feminina, e Deus, o esposo. Essa realidade, não é, da mística em que mesmo os místicos homens assumem uma certa, dentro da metáfora, evidentemente, não é, dentro da comparação, uma certa feminilidade. Quando a gente lê, por exemplo, as poesias de São João da Cruz, sobre o amado e a amada, né? Baseado no Cântico dos Cânticos, dentro da tradição espiritual da Igreja. Nós podemos encontrar comentários ao Cântico dos Cânticos em toda a história da Igreja, São Bernardo e também na época dos Santos Padres. Essa realidade do feminino e do masculino, onde Deus tem essa parte mais ativa, né? E a alma, de alguma forma, mais passiva, dentro do processo de união com Deus. E, de fato, na mística, né? Na mística, nós vemos o quanto realmente a união com Deus ela é fruto de uma atividade divina, né? E se a gente vai colocar uma metáfora de matrimônio, é evidente, então, que a função ativa, né, fica com Deus e a alma tem algo de passividade, de receptora, né? Então, é algo que faz parte da realidade cristã. E isso nós vemos claramente ao longo dos séculos como o número de mulheres místicas é claramente, evidentemente, superior ao número de homens místicos, não é? E aqui nós vemos também algo que o cristianismo, digamos, não só revolucionou, mas inverteu, não é? De alguma forma. Não somente abriu a porta para as mulheres entrarem no campo da religião, mas como de alguma forma, dentro da história da igreja, se viu acontecer aquilo que aconteceu na história de Jesus. Se vocês forem ver os evangelhos são um relato, principalmente na parte da paixão, um relato do fracasso masculino e da perseverança feminina. Então, quando Jesus é entregue aos sumos sacerdotes, os discípulos homens, os apóstolos, todos fracassam, exceto São João, e as mulheres perseveram e ficam ali, do lado de Jesus. A tal ponto que, na ressurreição, as primeiras a serem testemunha da ressurreição de Nosso Senhor são as mulheres.
isto é algo que deve nos falar com uma certa clareza, mas é importante nós entendermos esta especificidade das mulheres nesse campo espiritual, que não é exclusivo delas, mas de alguma forma elas são para nós exemplo, são para nós paradigma, não é? Um terceiro ponto que é importante salientar nesse relacionamento de Jesus com as mulheres, dentro da Mulieris Imitatis, é a questão da mulher que é surpreendida em adultério, que é a narrativa do capítulo 8 do Evangelho de São João, que aqui na Mulieris Imitatis é comentado no número 14. Vejam, Jesus também aqui resgata a mulher, e pode-se ter uma leitura do relacionamento homem e mulher nesse relato entre Jesus e a mulher pecadora. A mulher foi pega em flagrante adultério e homens trazem a mulher arrastada até os pés de Jesus como acusada. Jesus, evidente, não compactua com o pecado daquela mulher. Mas a primeira coisa que Jesus faz, quando ele começa a escrever na terra e fica ali silencioso, deixando perplexos os seus interlocutores, é fazer com que as pessoas, os homens, né, o sexo masculino, os homens que estão ali, caiam em si e vejam que aquela mulher não pecou sozinha. E aqui o Papa coloca claramente essa realidade de que no mundo sexual, muitas vezes, os homens que usam as mulheres como objeto deixam as mulheres como objeto descartável e ela fica com todas as consequências, né, do pecado. Ou seja, os dois pecaram juntos, mas somente a mulher é que tem que assumir as consequências do pecado, onde o homem tem que sair ileso, né? Então, Jesus ali, ele leva os homens à reflexão de que eles também são pecadores, diz o bem-aventurado João Paulo II. E numa passagem, eu acho bastante importante, né, do número 14, o Papa João Paulo II nos fala da questão das mães solteiras e do aborto. A partir dessa reflexão da mulher adúltera, ele diz assim: quantas vezes, de modo semelhante, a mulher paga pelo próprio pecado, pode acontecer que seja ela, em certos casos, a culpada pelo pecado do homem como o pecado do outro, mas paga ela só e paga sozinha. Quantas vezes ela fica abandonada na sua maternidade quando o homem, pai da criança, não quer aceitar a sua responsabilidade. E ao lado das numerosas mães solteiras das nossas sociedades, é preciso tomar em consideração também todas aquelas que muitas vezes, sofrendo diversas pressões, inclusive por parte do homem culpado, se, aspas, aqui o Papa coloca em aspas, se livram das crianças, da criança antes do nascimento. Livram-se, repete o Papa, mas a que preço? A opinião pública de hoje tenta, de várias maneiras, anular o mal deste pecado, do aborto. O Papa está falando claramente aqui do aborto. Normalmente, porém, a consciência da mulher não consegue esquecer que tirou a vida do próprio filho, porque não consegue apagar a disponibilidade a acolher a vida inscrita no seu ethos desde o princípio. É significativo o comportamento de Jesus no fato descrito no Evangelho de João 8. Então, vejam, duas coisas aqui acho importantes. O Papa não está de forma alguma fazendo aqui o discurso feminista de esquecer da criança vítima e se
focalizar somente no direito da mulher, não é? Nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é necessário lembrar que no aborto há duas vítimas, pelo menos, a criança e a própria mulher. Falamos muito, e é justo que seja assim, nós falamos muito da criança como vítima. Mas é necessário também recordar a mulher como vítima, não é, desta realidade do aborto. Por quê? Porque, infelizmente, mais uma vez aqui, o feminismo abortista é o grande inimigo da mulher. Ou seja, o feminismo que quer ensinar as mulheres a abortarem, e abortarem sem escrúpulos, abortarem livremente, abortarem sem absolutamente nenhum trauma, nenhum problema, na verdade, é um movimento mentiroso que deixa as mulheres feridas na sua identidade enquanto mãe, enquanto acolhedora, enquanto mulher que acolhe o seu filho. A maternidade da mulher é tremendamente ferida e não é possível a gente romper a ordem da criação. As mulheres foram feitas para a maternidade e uma vez que elas entram nessa dinâmica do aborto, elas estão destruindo o próprio ser dela, é constitutivo. Não existe nenhuma ideologia. A ideologia feminista não vai conseguir destruir isso. Não existe nenhuma ideologia que destrua a verdade evidente, palpável, de que a mulher foi feita para ser mãe. Não é? De que a mulher, ela, no seu próprio ser, na sua própria identidade feminina, tem a maternidade no centro, não é? Da sua própria identidade. E quando a mulher violenta a criança no seu útero, com o aborto, ela está violentando a si mesma também. Portanto, nós sabemos como os movimentos feministas, as fundações internacionais e todo o movimento de governo global está interessadíssimo em transformar o aborto numa coisa corriqueira, em transformar o aborto numa realidade, né, igual a extrair um dente, né? Então as mulheres podem abortar como extraem um dente. Isso daí é uma realidade terrível. Você vai dizer, mas padre, o senhor está exagerando? Não, não estou exagerando, né? Hoje, infelizmente, existem países como a Rússia, por exemplo, em que as mulheres abortam como se isso fosse simplesmente uma praxe corriqueira, não é? Mulheres que na sua vida já realizaram 20, 30 abortos, que não é uma coisa rara de se encontrar, é algo que terrivelmente acontece. E a gente vê que essas mulheres saem marcadas na sua dignidade. Enquanto aqui, no Brasil, as feministas ainda disfarçam o seu discurso, né, dizendo que a criança não é um ser humano, que é simplesmente uma coisa, um feto, que não é ainda plenamente humano. Nesses países onde o aborto se tornou corriqueiro, onde mulheres chegam a ter 20, 30 abortos na vida, como a Rússia, nesses países eles não escondem mais que o aborto é realmente um assassinato, né? Eles dizem com toda clareza, não, é uma criança sim, e nós matamos a criança sim. E isso tornou-se corriqueiro, tornou-se normal, não é? Algo absolutamente normal. Então vejam como nós estamos aí diante de uma realidade que violenta a criação, a dignidade da mulher, e as mulheres aqui descem a um nível de objeto, né? Onde o seu próprio ser constitutivo, sua própria dignidade é destruída, é dilacerada inúmeras vezes.
né? Então, aqui um pouco aquilo que é o relacionamento de Jesus com as mulheres, nesses 3 pontos que nós colocamos, né? A primeira realidade que nós deparamos, vemos com toda clareza, que Jesus chama a mulher para o princípio da criação, né? No princípio não era assim. Segunda realidade, que Jesus abre a porta do mundo espiritual, né? Da plena cidadania, poderíamos dizer assim, da mulher dentro da igreja, através da mística e da espiritualidade. E o terceiro ponto, que nós vimos agora, a realidade de que a mulher, sim, é responsável pelo seu pecado, mas ela não pode ser abandonada, né, quando o pecado é feito com homens também. Portanto, Jesus quebra aqui uma hipocrisia machista, reconhece o pecado da mulher, diz a ela, vai e não peques mais, mas também faz com que os homens cheguem à reflexão de que eles são igualmente corresponsáveis dos pecados sexuais. E entre os pecados terríveis que nós encontramos na nossa sociedade, temos aí o aborto, patrocinado também por fundações internacionais e muitas vezes estimulados por homens que não querem assumir a sua paternidade e, por isso, violentam a maternidade da mulher. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco para termos um momento de diálogo entre nós sobre esse tema tão interessante da dignidade da mulher. Muito bem, retornamos aqui para responder um pouco às perguntas de vocês e termos um momento de diálogo. Pergunta da Dirce Maria. Ela quer saber o seguinte: como podemos ajudar mulheres que, quando se sentiam no escuro da vida, com o coração fechado para Deus, cometeram o pecado do aborto e, mesmo já tendo confessado com o sacerdote, não se perdoam? Veja, Dirce, isso é uma realidade que só atesta, não é, aquilo que nós estávamos dizendo, que realmente a mulher ela é realmente vítima no aborto. E que, portanto, esse feminismo louco que quer promover a morte, né, a cultura da morte, provoca a morte da criança, mas também algo na própria mulher morre. Qualquer sacerdote que você perguntar, ele vai dizer para você que teve essa experiência de mulheres que se confessam de um aborto praticado há 20, 30 anos atrás e que se repetem a narrativa daquele aborto como se ele tivesse acontecido ontem, né? É uma coisa realmente traumática. É algo que não dá para a gente dizer, não, é um pecado qualquer. E daí a gente vê o quanto existe algo de satânico, verdadeiramente, né? De destruidor, de inimigo da mulher. Ou seja, vamos lembrar o que está escrito no livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre Satanás e a mulher. Portanto, Satanás é o grande inimigo da mulher. E não há dúvida nenhuma de que há algo de satânico nessa realidade. Então, que passos se podem dar? A coisa é realmente muito complexa, Dirce. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos aqui levar essa mulher a compreender que essa criança ela existe. Ela está junto de Deus, não é? E que é necessário que ela dê um nome a essa criança, mesmo que ela não saiba se era menino ou se era menina, dê um nome a essa criança. E que nas suas comunhões, na sua oração pessoal, ela reze por essa criança, pedindo perdão não somente a Deus, mas também à criança, sabendo que haverá um encontro, não é? Haverá realmente o encontro desta mãe com o seu filho que existe e que está junto de Deus. E que na confissão ela está recebendo o perdão não somente de Deus,
mas também da criança. E que é até possível e provável que aquela mãe esteja lá por intercessão do próprio filho. Que o filho, intercedendo pela mãe, intercedeu de tal forma que ela agora voltou para, usar a linguagem que você está usando aqui, né? Momento de escuridão, ela voltou para a luz. Não é isso? Além disso, penso que é importante na realidade do pecado, a realidade reparadora. E a reparação, né, de a luta contra o aborto, uma decidida ação pró-vida, ajuda também na adoção de crianças, de auxílio a crianças abandonadas, tudo isso é também restaurador da maternidade daquela mulher, né? Que, portanto, é necessário ela fazer um caminho de restauração. Ana Luísa, o que a igreja diz do aborto em caso de gravidez ectópica, ou seja, nas trompas, né? Bom, veja só, o aborto ele nunca é justificado. Agora vamos explicitar o que quer dizer isso. Não existe exceção para a questão do aborto. O que existe, sim, é um procedimento médico em que, para se obter a cura da mulher, se termina obtendo indiretamente a morte da criança. No caso da gravidez ectópica, não se justifica, né, este procedimento. Mas, por exemplo, se houvesse uma mulher com câncer que precisa fazer um tratamento de quimioterapia, se justifica moralmente, né, o tratamento quimioterápico, mesmo que isto indesejadamente, indiretamente cause a morte da criança. Mas no caso aqui, isso tecnicamente não é aborto. Ou seja, não está procurando a morte da criança, não está matando a criança, não é? Está fazendo uma terapia para a mãe. E a morte da criança é uma consequência. Agora, é evidente que existem mães que heroicamente e muito virtuosamente escolhem não fazer o tratamento exatamente para poupar a vida dos seus filhos, né? A Santa Gianna Beretta Molla é um caso evidente, né, de mãe heróica. Ela é santa exatamente pela heroicidade da sua virtude, né? Muito bem. Alexandro, Padre Paulo, como o senhor sugere que os homens abordem este assunto com as mulheres, tendo em vista que são aspectos tão delicados? Veja, Alexandro, realmente, em certos casos, é melhor que a coisa seja de mulher para mulher, né? Então, dentro dessas realidades de aconselhamento, por exemplo, mulheres que estão pensando em abortar, etc., é sempre muito mais eficaz, muito mais, mas assim, é desproporcional, é muito mais eficaz que seja uma mulher aconselhando a outra mulher. Então, no caso aqui, um homem que queira ajudar, a melhor coisa que ele faz é falar com uma mulher já conscientizada, não é? E então pedir a ela que trate este assunto com a pessoa, né? Fábio, qual é a trama e o objetivo que existe por trás dessas fundações internacionais no sentido de legalizar o aborto e torná-lo corriqueiro no mundo todo? Bom, veja, Fábio, a coisa é bastante complexa, né? E difícil de se explicar como é que eles chegaram a esta realidade do aborto. E por que é que eles precisam tanto legalizar o aborto. Mas uma realidade que acho que é muito importante nós
como cristãos, como católicos, enxergarmos é que não é o que as fundações querem diretamente, mas é o que eles terminam obtendo indiretamente, é que isto certamente é algo que impossibilita a evangelização, a igreja, abala a própria existência da Igreja Católica como tal. Por quê? Porque uma razão muito simples. Se nós, católicos, não conseguirmos convencer as mães de que elas não devem matar os seus filhos, tendo a nosso favor o instinto materno, a verdade da ordem da criação, que a ciência moderna cada vez mais nos mostra. De fato, aquilo é uma vida humana, né? Ou seja, é interessante nós notarmos que a ciência moderna está indo na direção oposta dos grupos abortistas. Os abortistas querem fazer de tudo para provar que aquilo não é um ser humano. E a ciência moderna, com a micromedicina, né, mostra cada vez mais que é um ser humano plenamente autônomo, a não ser pelo fato de que a mãe lhe dá ambiente favorável de crescimento e nutrição, né? Então, assim, é algo impressionante. Então, mas se nós católicos não conseguirmos nem sequer educar as pessoas para isto, nós pretendemos educar quem? O quê? Vejam que isso é o centro, isso é a própria natureza da Igreja Católica. Nosso Senhor, quando subiu aos céus, disse: ide pelo mundo e fazei discípulos. Muito bem, então, dentro da essência da Igreja Católica existe uma coisa chamada fazer discípulos, evangelizar, mudar a mentalidade das pessoas, convertê-las. Portanto, educá-las. Faz parte da natureza da Igreja Católica educar as pessoas. Ora, o que nós vemos nas fundações e nesses movimentos de governo mundial é toda uma movimentação na direção de que o Estado tome o lugar da educação e que, portanto, quem vai dizer à população o que é certo e o que é errado, o que é valor e o que não é valor, o que é moral e o que é imoral, o que é legal e o que é ilegal, né? São estes iluminados que nos governam e são eles quem vão educar a população. E, portanto, a igreja está proibida de educar e de transmitir os valores do evangelho às pessoas, portanto, fadada à sua não existência, né? Tem uma pergunta aqui que eu li, não está na ordem, deixa eu ver se... está aqui. O Leonardo quer saber o seguinte: padre, o senhor não acha errado a igreja se meter diretamente em questões do Estado? Eu acho, Leonardo, que é errado a igreja se meter em questões do Estado, assim como é errado o Estado se meter em questões da igreja. Agora, a pergunta é o seguinte: quem educa as pessoas? Historicamente falando, de quem é esse papel? Ou seja, é a natureza da igreja e da família educar as pessoas. Só que agora o Estado acha que ele é quem tem que educar. A natureza das coisas é que Deus, Criador, nos diz o que é certo e o que é errado, mas nós temos um Estado que tomou o lugar de Deus, e é o Estado quem diz o que é certo e errado. Nós temos a família, o pai e a mãe, que transmite os valores aos filhos, mas agora não, é o Estado quem deve dizer quais são os valores. É a igreja quem evangeliza e faz discípulos e muda a mentalidade das pessoas para levá-las ao evangelho, mas agora o Estado diz à igreja o que ela pode ou não pode educar. Ela não pode educar a respeito de valores sexuais, porque se ela fizer isso, ela está discriminando, ela está fazendo coisas. Se a igreja disser às mulheres que elas não podem abortar, ela está intervindo
no direito das mulheres. Então, veja, aqui como as coisas estão distorcidas. Leonardo, me desculpe. Eu não sei qual é a sua posição, porque você fez uma pergunta, não é? Então, não posso aqui saber exatamente o que é que você pensa. Mas como a pergunta é formulada, vamos supor que você e outras pessoas achem o seguinte, que realmente a igreja não se deve se meter em questões do Estado e que o aborto é uma questão do Estado. Vamos supor que seja essa a sua posição. Leonardo, você está alimentando um Estado ditatorial, onipotente, que irá terminar nos esmagando debaixo da sua bota. Meu irmão, me desculpe, eu não estou com você nesse barco. Se você quer um Estado que diga às pessoas o que é certo e o que é errado, um Estado Deus, que diga o que é certo e o que é errado, é Ele quem dá os valores, é Ele que está acima do bem e do mal, é Ele quem diz como podem e devem ser educadas as nossas crianças, é Ele quem diz que liberdade nós temos e que liberdade nós não temos. Esse Estado chama-se Deus. Então você assuma claramente, você não é cristão, você é alguém que idolatra o Estado, ou o partido, ou o seu movimento e a sua ideologia. Ou seja, o homem tomou o lugar de Deus. Não estou acusando você, Leonardo, de nada. Estou dizendo, se você, por acaso, pensar assim, então é isso que você está fazendo. Lucas, padre, como dar mais valor ao que a mulher é interiormente e não se sentir atraído por mulheres com corpos provocantes? Bom, veja, Lucas, você não precisa não se sentir atraído, não é essa a solução. Agora, deixa eu responder a sua pergunta através do próprio Papa João Paulo II. Quando o Papa João Paulo II fala da maternidade da mulher, ele diz, aqui, acho que é difícil eu achar aqui a queima-roupa, a citação, mas depois vocês podem olhar isso daqui. Quando ele fala que a estrutura é a estrutura da maternidade da mulher que torna o seu corpo atraente. Que, portanto, não é uma coisa assim que não tem nada a ver, não é? Mas aqui que está a grande realidade que nós devemos mais uma vez, ligar a mulher com a realidade da maternidade. Então, veja, Lucas, é importante a gente ver o seguinte. Nós temos que fugir de dois extremos. Primeiro extremo, mulheres sem corpos. Segundo extremo, mulheres sem alma. Uma mulher sem alma é um animal, que é geralmente como se trata, por exemplo, as prostitutas, não é? Mulheres sem alma. Você não está preocupado quando você contrata o corpo de uma mulher para usar, não é? Você não está preocupado com a alma dela, que sentimentos que ela tem, qual é a história dela, quem é a pessoa dela. Não, nada disso. Ela é um corpo para ser usado e descartado. Então, a prostituta é a típica mulher sem alma. E uma mulher sem corpo, que de alguma forma nós identificamos como sendo a nossa mãe. Por quê? Porque, claro, a sua mãe não é objeto de desejo sexual. Então, de alguma forma, na sua mãe, você se concentra quase que totalmente na alma dela, meio que deixando de lado a corporeidade. São dois extremos. Nós iremos ver que, de alguma forma, nós precisamos unir as duas coisas, corpo e alma, para termos uma mulher de verdade. E nós veremos que a realidade da maternidade, e portanto da mulher como esposa,
e mãe, está intimamente ligada corpo e alma. Não é necessário nós esquecermos que ela tem corpo e de que o corpo das mulheres é belo. Nós podemos e devemos achar o corpo das mulheres belo, mas ver neste corpo belo exatamente aquilo que Deus fez, ou seja, um corpo para a maternidade, né? E tirarmos o sexo das mãos do diabo e colocá-lo no lugar sagrado que nós sempre consideramos que ele deveria estar, ou seja, no matrimônio, né? Então, a grande dificuldade, Lucas, não é você não olhar para o corpo da mulher e ficar olhando para ela como se ela fosse um anjo interior. A dificuldade é esse divórcio que existe dentro de nós, que foi implantado artificialmente na nossa cultura e que pega como alavanca algumas tendências nossas do pecado original. Esse divórcio que existe dentro de nós de sexo, matrimônio e fecundidade. Você veja que sexo é uma realidade desligada, totalmente, né? Sexo é diversão, é parque de diversões. Então você fica aí diante de uma alternativa de dois extremos. Ou você olha só para a interioridade da mulher, ou você fica olhando só para o corpo da mulher. Mas não existem só essas duas alternativas extremas. Existe a alternativa íntegra, católica. Católica quer dizer o todo, né? Olhe para a mulher de forma católica, segundo o todo, ou seja, o corpo e a alma. Onde o corpo fala de uma qualidade da alma. E que, portanto, eu devo olhar para a mulher como esposa e mãe. Se você olha para o corpo da mulher e vê uma esposa e mãe, as coisas ficam bem diferentes. Por exemplo, quando você, não sei se você já teve essa experiência, mas é a experiência mais comum que eu vejo, eu olho para um casal, né? Eu sou amigo do casal. Aquela mulher quem é? Ela é a esposa do meu amigo e a minha amiga também. Então eu olho para ela, vejo que quando ela se veste bem, de forma elegante, de forma modesta, não é? Eu vejo que aquela mulher, ela é objeto de respeito. Ela é uma mãe, ela é uma esposa. E não deixo de admirar aquela elegância e aquela beleza. Mas olhar a beleza e a elegância de uma mulher no seu corpo de esposa e de mãe não significa absolutamente desejá-la sexualmente, não é? Então não é necessário dizer que ela é feia. Não tem nada a ver. E também não é necessário abstrair o corpo e só olhar para a sua interioridade. Mas o seu corpo fala das qualidades da sua alma. O problema nosso é que as mulheres precisariam aprender a se valorizar na sua identidade espiritual, mas isso é tema que nós iremos tratar em outros programas. Tá bom? Outro Lucas. Padre, como a mulher pode se santificar em um mundo tão contrário à dignidade da mulher? Bom, isso daqui é uma realidade realmente difícil, mas é importante nós olharmos para o projeto de Deus. Isso aqui nós temos que parar de nos revoltar com o projeto de Deus. No princípio não era assim. Essa frase de Jesus já diz tudo. No princípio não era assim. Então as mulheres devem voltar àquilo que é o projeto originário de Deus na criação, né? E os homens também, não só as mulheres, né? Evidente, mas como nós estamos falando de mulheres, então a coisa é esta, né? Escravas missionárias da Virgem Maria. A última pergunta de hoje, senão nós vamos estourar o nosso tempo. Ela diz assim: hoje muitas vezes a mulher está quase que tomando o lugar dos padres na hora da Santa Missa. O que fazer com esta situação? Bom, vejam, nós iremos tratar desta realidade do sacerdócio reservado aos homens, será um dos temas
dos nossos próximos programas, porque é um dos temas da carta Mulieris Dignitatem do Papa João Paulo II. Portanto, não vou aqui dar respostas, digamos assim, que sejam suficientes para tudo, para responder todas as dúvidas. Iremos tratar desse tema mais profundamente depois. No entanto, para colocar uma resposta desde já, é importante nós obedecermos aquilo que são as normas litúrgicas, não é? O padre ele tem as suas funções e a missa deve ser celebrada conforme está no missal, não é? Ora, que função tem a mulher dentro da liturgia da Santa Missa? Algumas coisas ela pode fazer. Ela pode fazer uma leitura, ela pode ser ministra extraordinária da comunhão, tudo isso está permitido. A questão de acólitos, originariamente, isso é reservado aos homens. O Papa João Paulo II, muito a contragosto, cedendo um pouco à pressão de algumas conferências episcopais, deu permissão à congregação para o culto divino de que, sempre dizendo que deveriam ser os rapazes a exercer esse ministério de acólitos na Santa Missa, que poderia, casos excepcionais, se abrir também para as meninas. Por quê? Porque, evidente, também nos acólitos nós temos aqui uma fonte de vocações sacerdotais. Então, se nós ficarmos naquilo que são as normas litúrgicas, nós já resolvemos boa parte das nossas questões, né? Agora, o problema é que existe uma agenda revolucionária que quer passar por cima das normas litúrgicas, mas aí, né, nós já iremos ver o que está por trás disso tudo quando nós falarmos da questão da ordenação das mulheres, tá bom? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe vocês. Vamos lembrar hoje de fazer uma oração especial pelo Papa Emérito Bento XVI, é aniversário natalício dele. Ele está fazendo 86 anos de idade. Que Deus o abençoe e o conserve na sua saúde. Não sei se são verdadeiros os rumores a respeito da saúde dele, de que está se deteriorando muito velozmente. Nós não sabemos com exatidão, mas ele merece a nossa gratidão e a nossa oração, embora não seja mais Papa, não é? Mas rezemos por ele. Então, façamos juntos esta oração pelo nosso Papa Emérito. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Até o próximo programa ao vivo, semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.